Hoje eu vou te falar como que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês sozinho, do zero até um nível bem avançado aí. Hoje eu converso em inglês, assisto filme, assisto séries e também animes, tudo em inglês. Entendo aí bem dizer 100%, às vezes vai 80%, 90%, mas eu entendo muito bem. Eu aprendi tudo sozinho na minha casa, tá? Então eu vou te passar tudo que eu fiz, esse vídeo pode te ajudar muito. Eu até gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei a estudar inglês, porque assim, tem algumas coisas aí, eu não descobri na internet nem no YouTube, eu aprendi sozinho. A técnica de falar, por exemplo, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, né? Eu ouvi falar que, tipo assim, tem algumas coisas sim que você aplica, como falar com você mesmo, tentar falar com alguém, mas especificamente o que eu vou te passar, eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu fiz isso acidentalmente. Então, até se você é uma pessoa aí que já tá há um ano estudando inglês, mas não sabe falar, isso aqui também vai ser muito útil para você, porque você pode começar a falar aplicando o que eu apliquei aqui. Então, bora lá começar para não ficar muito longo. Primeira coisa, muito importante, quando a gente começa a estudar uma nova língua, é bem complicado, porque às vezes você começa a estudar uma semana, 2 semanas e para. No máximo aí um mês e para, né? Eu também era assim, eu sempre tentei estudar e nunca dava certo. Até que um dia eu achei um vídeo muito importante que parece que é simples, mas não é. E eu apliquei isso e consegui continuar estudando inglês por um longo período de tempo. Como? Como é que é esse vídeo? Esse vídeo é como ficar viciado em estudar. Tanto faz estudar inglês, ou estudar italiano, ou estudar francês, ou estudar outra coisa, como ficar viciado. Então eu apliquei isso, foi a minha primeira técnica, tá? A gente vai falar aqui de 4 técnicas que eu usei. A última é a técnica de falar. Beleza, então essas 4 técnicas, a primeira dela é ficar viciado em estudar. Os vídeos na internet, não só nos vídeos, né? Você também encontra essa informação no Google. Fala assim que se você estudar no mínimo 2 minutos por dia, e manter isso por 66 dias, isso vai tornar um hábito, tá? Então eu resolvi aplicar isso nos meus estudos. Falei, não, agora eu vou aprender inglês. Eu levantei e falei, agora eu vou aprender. Então assim, o meu objetivo era 2 minutos por dia no mínimo. Claro que você pode fazer mais se você quiser, tá? Mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode sim. Só que se você tiver sem tempo, porque tem que trabalhar, muito cansado, tá com sono, quer dormir, você tem que estudar 2 minutos, você não pode pular, tá? Pra ele se tornar um hábito. Então eu fiz isso, não sabia se ia dar certo, apliquei 2 minutos por dia e eu ia ficar com isso até 60 dias, até 66 dias, né? Se no final das contas eu não conseguisse, eu desistia, igual eu sempre fiz, né? Quando eu tentei estudar inglês, mas não conseguia, eu ia parar. Mas a minha meta era 66 dias, igual no vídeo falou. Então eu comecei com isso. Como que eu comecei? Ao invés de estudar, tipo, somente 2 minutos por dia, eu fiz totalmente diferente, porque assim, eu queria realmente aprender essa língua, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar o máximo que eu podia, o máximo de horas, pelo máximo de tempo que eu podia, tá? Se durasse esses 2 meses aí, beleza. Mas eu queria realmente aprender. Então, eu não estudei somente 2 minutos. Eu comecei a estudar por horas. Eu tava me matando de estudar. Quanto tempo? 12 horas. Foi o meu primeiro dia. Eu estudei 12 horas seguidas em inglês. Depois caiu para 10, caiu para 8, voltei, estudei 11, estudei 5 horas, 6 horas. Esses estudos durou 14 dias, somente 2 semanas. Depois eu não consegui manter mais, tá? 2 semanas. Só que eu continuei com aquela meta, estudar um pouquinho por dia, no mínimo 2 minutos, até os 66 dias. Só que assim, após esses 14 dias, eu já tava meio que viciado, né? Mas claro que eu ia continuar, mas parece que eu já viciei. Por quê? Porque aí, né, eu comecei a fazer menos, porque eu falei, não, agora, tipo assim, eu não posso ficar 100% focado ali, né? Porque eu mal tinha tempo pra comer, né? Eu não podia ficar 100% focado ali. Mas eu consegui manter isso como assim, uma obrigação, né? Eu consegui manter, então eu estudava mais ou menos 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia e nem via o tempo passar. Então parece que isso já grudou na minha cabeça, né? De estudar, parece que já virou um hábito, nem precisou de 66 dias. E hoje já tô 2 anos aí, todos os dias, até sábado, domingo, feriado, sem parar de estudar, né? Parece que não tem como eu parar de estudar, é igual escovar os dentes. Não tem como você escovar, não tem como você levantar e passar seu dia sem escovar os dentes, né? Isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 66 dias e eu fiquei viciado. Então, isso foi uma coisa que fez eu aprender inglês. Sem isso, eu acho que eu tinha parado na primeira e na segunda semana, né? Mas como realmente deu certo eu ficar viciado, eu aprendi inglês. Então, essa é a primeira dica, isso que eu fiz, tá? Essa até que, tipo, não funciona, mas quando eu apliquei, eu acho essa técnica maravilhosa agora. Durante esse processo de ficar viciado em estudar inglês, tinha que ter algum modo de estudar, né? Então essa é a segunda técnica. Como que eu estudei? Eu estudei através de um aplicativo, porque eu não queria, tipo, ficar escrevendo, pagar algum curso, ir lá, não queria. Então eu estudei totalmente por um aplicativo. Esse aplicativo chama Busuu. Eu já vou te passar tudo certo, caso você queira anotar e tentar baixar todos os aplicativos, tudo certo, tá? Então, bora continuar, depois no final eu falo tudo certinho, mas o nome do aplicativo é Busuu. Por que que eu escolhi o Busuu? Porque eu achei o aplicativo muito bom, eu testei uns 4, 5 e o Busuu foi o mais que eu me adaptei. Não importa se você gostar do outro aplicativo, por exemplo, Duolingo, né? Eu não gosto do Duolingo, mas se você gostar, o importante é isso, o importante é você poder manter por longo tempo. Se você gosta do Duolingo, acha divertido, continua com ele, porque o mais importante não é a qualidade do aplicativo, a importância é você continuar por um longo período de tempo, tá bom? O Busuu, eu escolhi ele, por quê?
tem os levels certinho, claro que todos os aplicativos têm, né, os levels certinho. Ele tem uma ferramenta muito boa lá dentro, que é de você mandar áudio e os nativos te corrigir. Então isso aí fez eu meio me apaixonar pelo aplicativo. Então, durante esse vício de estudar inglês, manter por 66 dias, eu estava estudando somente com o Buzu, somente com ele, tá? Estudava lá, fazia a lição e continuava. Eu fiz isso até eu chegar no meio do level A2. Foi muito pouco tempo que eu cheguei no level A2, tá? Quando eu cheguei no level A2, aí eu adicionei mais uma ferramenta, que é a terceira dica, tá? Mais uma ferramenta. Qual que foi? Foi os flashcards, para você revisar. Foi aplicativo de revisão. Porque quando eu estava ali no começo, no A1, eu memorizava tudo, né? Era coisa nova, estava muito fácil. Depois, quando eu cheguei no A2, já tinha muita frase, muitas palavras, e eu estava meio que esquecendo. Então, eu precisava de um aplicativo de revisão. E eu baixei primeiramente o Anki, né? Mas eu consegui ficar com ele só menos de um mês. Porque assim, o Anki é um aplicativo que a gente enjoa. Eu não sei porquê, mas eu enjoo dele. Então eu baixei um aplicativo chamado Flashcards. É só esse nome dele, Flashcards, dentro da Play Store. Eu baixei ele e comecei a estudar através dele, tá? Ele é muito bom. Eu gosto de uma revisão que tem lá em colunas. Você clica aqui do lado direito em inglês, né? E do lado esquerdo você escolhe qual opção lá que é a certa em português, tá? Essa era a opção de revisão que eu usava lá. Eu gostei mais dele, consegui ficar mais de um ano usando ele aí do que o Anki. O Anki é perfeito, é muito bom, mas não sei, tem alguma coisa lá que me fez enjoar dele. Então, depois, quando eu tava no meio do level A2 aí, eu comecei a usar flashcards e continuei com isso por um longo período de tempo. Tudo graças ao vício de estudar inglês, né? Porque aí já veio com o Buzu, depois vim com os flashcards e continuei por 1 ano e 2 meses. É muito tempo. Se eu não tivesse ficado viciado, duvido muito que eu teria conseguido manter esse tempo todo aí estudando, tá? Então, beleza. Quando eu cheguei lá em 1 ano e 2 meses, eu entendi algumas coisas. Texto, se eu colocasse texto level B1, level B2 no Google aí, eu conseguia ler. Só que eu tinha um grande problema, que eu não conseguia falar. Quando eu ia falar, eu não conseguia. Então eu comecei a ver técnicas para falar inglês. Para falar inglês, eu comecei a ver as técnicas no YouTube. E tem várias técnicas aí, só que nenhuma delas eu consegui manter. Tem uma técnica aí que eles falam que é sombra, né? Shadow é uma sombra que você, tipo, fica imitando a outra pessoa, né? Fica imitando. Você vê um vídeo, a pessoa vai falando, você pausa e imita. Vai fazendo isso. Isso aí não funcionou pra mim. Tem outra técnica também que é falar com você mesmo. Você vai falando com você mesmo. Só que assim, eu não conseguia manter o pensamento, a conversa comigo mesmo, eu não conseguia. Mesmo sabendo muita coisa, eu não conseguia, tá? Não conseguia. Então, eu resolvi procurar uma técnica por mim mesmo. Não vi nenhum lugar me ensinando isso, eu fiz meio que por acidente, tá? Então, ao todo aí, já foi 3 técnicas, né? O primeiro, a técnica aí era ficar viciado. Durante essa técnica, eu usei o Buzu. E a terceira foi aí o flashcards, tá? 3 das dicas de tudo que eu usei. Agora falta só o último, que é saber falar. Porque quando eu atingi aí 1 ano e 2 meses, eu não sabia falar inglês, né? Eu já falei isso aqui, né? Eu não sabia falar, eu tinha muita dificuldade, não conseguia. Então as técnicas que eu apliquei, nenhuma dava certo. Eu encontrei várias técnicas, nenhuma dava certo. Eu não conseguia manter ela porque era chato. E tipo assim, parecia que eu nunca ia falar inglês. Aí eu comecei a fazer uma coisa totalmente diferente. O que foi? A primeira coisa que eu fiz foi baixar um aplicativo, ele chama PayPal. Não, não é PayPal. Eu vou colocar na descrição, tá bom? Eu baixei um aplicativo que você faz ligação, tá? Você pega, liga pra pessoa, vai achar uma pessoa e você vai falar com ela. Eu abri o aplicativo, coloquei na ligação e a pessoa falou pra mim, hi. Aí eu falei, hi também. Aí eu, how are you? Aí a pessoa respondeu, I'm not bad, everything okay, and you? A pessoa tava de boa, e você? Aí eu, eu tô bem, né? Aí a pessoa falava assim, ó, blá 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 blá. Eu não entendia nada do que ela tá falando. Somente a introdução ali. Oi, como é que você tá? De onde você é também, né? E, eu tô bem, eu não tô mal não, tô tudo bem. Depois, tudo que a pessoa falava pra mim era tudo blá 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 blá. Eu não entendia nada, entendeu? Nada. Eu tentei usar esse aplicativo, tipo, 4 ou 5 vezes. Tentei, eu achei que era porque eu tava apavorado, porque quando eu ligava, meu coração começava a bater bem forte, de vergonha, né, mesmo não vendo a pessoa, né, e de medo de não conseguir falar, entendeu? Tava muito ruim mesmo, então não deu certo usar esse aplicativo por ligação. Então eu baixei um aplicativo chamado Tandem. Tandem é um aplicativo que é assim, ó. Ele, o mais famoso objetivo dele, do Tandem, o objetivo dele é tipo uma festa, entendeu? Por exemplo, vamos supor um churrasco, tem 15 pessoas, você vai falar com todo mundo ali ao mesmo tempo, não vai? Então, o objetivo desse aplicativo é isso, chama festa, né? Que é tipo um tanto de pessoa lá, e você vai conversar, entendeu? Cada um vai conversar aí. Eu tentei fazer isso também e não deu certo. Não deu certo eu conversar com as pessoas e aprender inglês. Porque igual eu falei, eu tava com vergonha, não dava e tipo, parecia que eu nunca ia aprender a falar. Então dentro desse mesmo aplicativo, eu comecei a usar uma ferramenta lá que tipo assim, nunca vi ninguém falando sobre isso. Tem um chat lá, entendeu? Como se fosse o WhatsApp.
você clica lá no chat e você vai encontrar a pessoa que você quer falar. Tem várias pessoas. Aí você manda oi. É o que eu fazia, né? Eu mandava oi pra todo mundo. Oi, 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 oi. Que é hi, ou hello também, você pode mandar. Mandei lá hello, 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 hello. Eu mandava pra 20 pessoas por dia. Eu mandava pra 50, mandei só 2 dias 50 pessoas, mas era muito cansativo. Então eu comecei a mandar tipo pra 20 e 15 pessoas mais ou menos. Na média, assim, que me respondia, era 5 pessoas por dia, né? Às vezes era só 2, só 3, porque o objetivo das pessoas lá, nem todo mundo quer falar inglês, tem gente que quer arrumar relacionamento lá dentro, né? Então, assim, não é todo mundo que vai te achar bonito e vai te responder. Ou um cara só quer conversar com mulher, então, às vezes ele nem vai te responder. Aí eu pegava as pessoas, enviava mensagem lá pra 20 pessoas, e algumas me respondiam, né? Vamos pôr 5 por dia. Então, no mês aí já dá muita gente, né? 5 pessoas me respondiam. Quando ela responde, eu não escrevia mais, eu mandava um áudio. Eu mandava um áudio em inglês. Hi. How are you? Where from? Alguma coisa assim. Perguntava pra ela como é que ela tava, de onde ela é, em áudio. Se ela continuasse escrevendo, eu continuava a mandar áudio. Se ela mandar um áudio, é muito bom, eu continuava mandando um áudio. E qual que é a sacada? Quando eu comecei a fazer isso, mandar o áudio, eu ainda não conseguia falar, né? Igual eu falei. Então o que eu fazia? Eu deixava o aplicativo ligado, Tandem, e também deixava o aplicativo de tradução de inglês do Google. Por quê? Porque eu pensava assim, ó, se o aplicativo me entender, o nativo também vai me entender. Porque quando você fala ali em português, no tradutor, tudo que você fala ele vai entender, entendeu? Então é a mesma coisa em inglês, eu sempre acreditei nisso. Agora se você for ver uns vídeos assim, o pessoal vai falar que não é bom falar com o tradutor, que não sei o quê. Mas é assim que eu aprendi, tá? Deu tudo certo e o que eu acreditava realmente se provou dando certo, porque agora eu falo inglês e os nativos me entendem. Então assim, eu não sabia falar, então alguma coisa assim, eu pegava e falava no tradutor. Por quê? Porque a frase inteira nunca grudou na minha mente. Tinha uma frase inteira ali e não grudava. Tá? Por exemplo, lógico que o comecinho, a gente sabe, né? Tipo, como você tá? É isso aí, tipo, não tem como, gruda na mente mesmo. Mas se fosse uma frase um pouco maior, mais complexa, não grudava na minha mente. Então eu ia no tradutor, colocava em português o que eu queria falar e ficava ali a tradução em inglês. Eu clicava ali pro tradutor falar pra mim, em inglês, tá? Falar ali pra mim o que é falar, como é que se pronuncia, e o aplicativo falava, né? Como é que se pronuncia. Vamos supor que eu tava perguntando, eu não lembro. Vamos supor que eu tô perguntando, com que você trabalha, qual sua área específica, seus estudos, né? Pra que você tá se formando? Aí eu colocava lá, ouvia, né? O aplicativo falar inglês, ia lá no Tandem e mandava o áudio. Parece chato, não é? Parece chato. Mas realmente funcionou. Olha só o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer isso e os meus áudios eram de 2 segundos, era muito rápido. Porque eu colocava somente frases pequenas lá, falava rapidinho e pronto, entendeu? 2 segundos. Depois que eu tava mais ou menos 3 semanas, os meus áudios passou de 2 segundos para mais ou menos 5 a 6 segundos. Por quê? Porque aquele início da introdução, o início da pergunta, já estava grudado na minha mente. Eu percebi que o começo eu não tinha mais necessidade de olhar no tradutor, eu já sabia. Então eu comecei a pesquisar por frases maiores e os meus áudios começaram a crescer um pouquinho, tá? Em mais ou menos um mês aí começou a acontecer isso. Eu continuei fazendo isso porque eu vi, né, que tipo assim, o começo eu já decorei, então vamos continuar. Quando deu 2 meses, os meus áudios, eu percebi assim, eu olhei e falei, mas o áudio tá grande aí. Os meus áudios já subiu um pouquinho. Em vez de 5, 6 segundos agora, o áudio já foi para 15 segundos, entendeu? Então eu fiquei muito animado e continuei fazendo isso. Quando deu 4 meses, os meus áudios já era de 1 minuto, de 40 segundos. Eu só não mando áudio assim de 3 segundos, porque, quer dizer, de 3 minutos, porque é chato. Até no WhatsApp, quando alguém te manda uma mensagem grande lá, de 5 minutos, você vê que você nem ouve de tanto que é chato, então. Mas eu já consigo mandar áudio grande assim, de 5 minutos, de 3 minutos, mas eu mando ali no máximo 40 segundos, 50 segundos. E isso foi somente 4 meses, tá? Fica nessa técnica de falar. 4 meses eu já consegui mandar longos áudios. E uma coisa que aconteceu foi lá pro 3º mês, foi assim, eu parei de usar o tradutor. Então no começo é trabalhoso, muito trabalhoso, mas depois você não precisa mais usar. Então 4 meses depois eu não estava mais usando o tradutor. Hoje em dia eu nem uso mais. Somente para palavras específicas. Porque, por exemplo, tem palavras aí que a gente, tipo, não sabe, né? Por exemplo, uma palavra que eu não sei aqui, eu lembrei aqui agora, parafuso. Eu não sei como é que fala parafuso em inglês. Então se eu estiver conversando lá e eu preciso saber como é que fala parafuso, eu só traduzo parafuso, mas eu não traduzo toda a frase, né? Se você pegar o parafuso. Não, porque eu já sei falar, se você pegar não sei o quê, né? Eu só preciso traduzir o parafuso, palavras específicas. E somente 4 meses fazendo isso, eu consegui falar. Agora, o que eu faço? Eu vou naquele aplicativo lá, né? Eu fui várias vezes, aquele aplicativo que eu te falei, que você faz ligação, que eu tava tremendo, e eu não estava tremendo mais. Eu consegui manter uma conversa por muito tempo. Aí eu usei esse aplicativo só para testar o meu inglês, para ver se realmente deu certo esses áudios, né? Então eu tava usando o aplicativo
de ligação e realmente deu certo. Eu tenho ligação nesse aplicativo, que eu usei ele uns 2 meses só. Eu tenho ligação lá de 40 minutos, de 10 minutos, de meia hora, de 35 minutos. E sim, antes eu não conseguia falar nada, então agora eu falo super fluente e perdi a vergonha totalmente, tá? Então sim, se você usar isso, você vai conseguir falar também. Se você já está estudando, né, sabe muito, entende, mas não consegue falar, começa a usar esse aplicativo que você vai gostar. E outra coisa, quando eu mandava o áudio, claro que eu ainda tinha medo, né? Eu mandava, ficava apreensivo, só que, igual eu falei, como você manda para 20 pessoas por dia, se torna tão natural que você não tá nem aí mais, né? Mesmo falando igual um robô, porque na primeira semana, na segunda, na terceira, nossa, eu parecia um robô, realmente dava para ver que eu tava aprendendo, porque eu falava muito ruim mesmo. Mas assim, continuando, começou a ficar natural. Então, continua aí, mesmo se tiver ruim, é só continuar, porque vai ficar natural, você não vai ficar mais com vergonha, vai ficar como se você estivesse falando em português, tá? Vai ficar como se você estivesse falando em português e você vai gostar, tá? Agora, claro que tem alguns erros. Qual foi o erro? O erro é que a minha gramática não é muito boa. Se for uma pessoa que está aprendendo inglês, ela me entende. Se for um nativo, ele me entende também. Só que o nativo sabe que eu tô tendo erros ali gramaticais, porque eu não fiz lição e não foquei em gramática. Agora que eu já sei inglês, eu estudo uma gramática por dia, tá? Tipo uma frase de gramática, uma aulinha por dia, bem pequena, para não sugar muito do meu tempo. Mas assim, eu sinto que isso eu precisava. Agora, eu vou deixar aqui na descrição todos os animes e filmes que eu assisti em inglês e que eu entendi 100%, também vou deixar a porcentagem, porque nem todos eu entendi 100%, tá? Agora uma coisa muito importante, após esses 4 meses estudando inglês, aconteceu uma mágica. Não é mágica, né? É o esforço, claro, né? Eu estudei durante todo esse tempo, então deu um resultado, mas pra mim foi como se fosse uma mágica, né? Após esses 4 meses se esforçando ali pra tentar falar, eu conseguia falar, né? Então o que eu fiz? Eu peguei e fui assistir um filme em inglês. Qual filme foi esse? Foi o Frozen, o número 1. Eu fui assistir ele em inglês, foi o meu primeiro filme em inglês. Eu fui assistir porque eu já tava falando, eu falei, vou pôr esse filme, acidentalmente, eu não sabia que eu ia entender. Porque antes eu não entendia, mesmo sabendo inglês assim, sabendo ler, eu não entendia. Aí eu fui ver Frozen, adivinha, eu entendi 100% palavra por palavra desse filme, Frozen 1. É porque ele é um filme mais focado para criança, então claro que o vocabulário é mais simples, né? É mais simples. Então assim, o meu inglês foi na média ali de uma criança de 3 anos, de 2 anos talvez, né? Entendi tudo certinho. Então assim, eu fiquei muito feliz porque tipo assim, eu vi que deu resultado. Então eu fiquei pensando, nossa, eu não acredito que eu consegui entender o filme inteiro sem, tipo, ficar perdido em uma única palavra. Eu fiquei muito impressionado, né? É como se fosse uma mágica. Eu fui assistir sim, eu já entendia. Fiquei muito feliz. Mas igual eu falei, claro que não foi mágica, né? É esforço. Mas eu fiquei muito feliz nessa hora. Então eu fiquei pensando assim, nossa, se eu tô estudando 1 ano e 9 meses e conseguir entender 100% e já tô falando desse jeito, imagina se eu ficar usando o explicativo por mais 2 anos. Fiquei pensando isso, por isso que eu utilizo ele ainda, porque eu sei que meu inglês vai melhorar muito ainda daqui pra frente. E esse é o tempo, não sei se eu falei no começo do vídeo, 1 ano e 9 meses já comecei a falar muito bem, entender muito e assistir filmes e séries, tá? O Frozen foi o primeiro que eu entendi 100% e teve outros também, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, que eu não entendi 100%. Eu tô focado muito em anime, tô assistindo muito anime em vez de filme, tá? Porque é mais curto ali, é um episódio de 20, 24 minutos, então você pode fazer a mesma coisa ao invés de assistir um filme tipo de 1 hora, tá? Outro que eu entendi quase 100%, foi na média de 80% a 70%, foi o Hunters. Hunters é muito longo. Se você colocar aí, você vai ver, é muito longo, tipo, tem muito episódio. E eu consegui assistir tudo em inglês. Porque assim, quando você vai assistir uma coisa que você não entende, você vai parar, né? Então, o Hunters eu consegui assistir tudo em inglês. Só que nesse caso não foi igual a Frozen. Foi na média de 70% que eu tava entendendo e tava aprendendo novas frases também, tá? Só que como eu tava entendendo muito, não é sempre que eu paro pra anotar a frase, não. É tipo 4, 5 animes, episódios, sem anotar nada. Depois, no quinto, eu decido anotar. Falo, não, agora eu vou pôr legenda aqui, vou ler e assistir ao mesmo tempo e anotar. Então eu aprendi na média ali de umas 25 novas frases e umas 8 palavras nesse anime de Hunters. Eu aprendi muita coisa lá. E assim, quando eu comecei a ver Hunters, era tipo 70% de entendimento. Quando tava já avançado lá, quando os vilões é as formigas lá, que você, tipo, tá quase no final, eu já tava entendendo mais. Eu tava entendendo, tipo, 90, 95%, entendeu? Então, durante isso, melhorou muito. Tanto por causa que eu tava assistindo, porque o anime é imenso, e tanto porque eu tava continuando colocando a técnica de falar dentro do aplicativo Tandem, tá? Eu continuei colocando a técnica lá, então isso resultou também aí em eu entender o anime 90% lá pro final, tá? Isso deu resultado também, não foi só assistir. Foi também continuar falando. Agora, aqui na descrição, eu vou deixar todos os animes que eu vi e vou deixar a porcentagem que eu entendi. O primeiro vai estar lá, Frozen, 100%, que eu entendi 100%. Aí vou estar falando os outros, tá? Por exemplo, Hunters, entendi 70%, e conforme foi passando o tempo, comecei a entender 95%. Vou deixar listado lá, porque aí você vai saber, tipo assim,
qual que é o meu level de inglês. Tipo, se eu entendi aquilo tudo, o level tá muito bom. Mas claro que eu não tô fluente. Mas eu gosto muito do meu level porque eu assisto o YouTube todo em inglês. Eu não assisto nenhum vídeo mais em português. E entendo, entendeu? Então o meu level tá muito bom. Igual eu te falei, só peco na gramática. E eu tô estudando por quê? Se eu fosse mudar para os Estados Unidos agora, eu não tava nem aí. Se eu fosse pro Canadá, eu não tava nem aí. Eu ia com o meu inglês mesmo e beleza, eu ia conseguir tranquilo lá. Só que o grande problema é que eu não quero só mudar pro exterior. Eu quero, tipo, abrir um canal em inglês no YouTube. Então esse é o problema, né? Se eu ficar falando errado, é muito ruim, né? Então eu não quero falar errado. Por isso que eu tô estudando um pouquinho de gramática por dia, até eu pegar e abrir esse canal em inglês que eu tô querendo abrir quando eu for viajar. Então por isso que eu tô estudando gramática agora. Mas só fazendo isso que eu fiz aqui, você vai aprender inglês. Bom você colocar uma gramática no meio, tá? Pra você ficar bom na gramática, senão você vai ficar igual eu, né? Você fala tudo certo, consegue se comunicar, entende, mas se você quiser gravar um vídeo, alguma coisa assim, você vai pecar na gramática, né? Então é meio ruim caso você queira apresentar alguma coisa, né? Isso aí é meio ruim. Usando só isso aqui, você consegue sim, do jeito que eu consegui. Então, aí igual eu falei, vou deixar na descrição todos a série e os filmes. E eu também vou deixar todos os nomes dos aplicativos. Não vai ter link nem nada, tá? Vou deixar todos os nomes dos aplicativos lá, caso você queira ir lá na Play Store e baixar, beleza? Então, é isso. Só para recapitulando aqui. Primeira coisa, fiquei viciado em estudar inglês. Segundo, o meu método de estudo foi através do aplicativo Busuu. Terceiro, depois do meio do level A2, eu comecei a implementar flashcards. E quarto, 1 ano e 2 meses sabendo inglês, mas não falando, né, não conseguia falar, comecei a usar o aplicativo chamado Tandem, lá no chat, mandando áudios. Isso aí me ajudou a falar em 4 meses. E junto veio o bônus de entendimento, porque depois de 4 meses fui assistir um filme e percebi que eu entendi tudo. Isso foi o que eu fiz basicamente para aprender inglês. Agora na descrição vou deixar o nome de todos os aplicativos e os filmes que eu entendi, que assisti, os animes também, só para você saber, tá? E a porcentagem vai estar lá que eu entendi, beleza? Aplique essas técnicas aqui, porque depois que passar um tempo e você aprender, você vai ver tanto que faz diferença. Lembrando, se tiver alguma técnica que você não se adapta, não precisa continuar com essa técnica, porque antes de aprender inglês, eu vim aqui no YouTube, eu achei um tanto de técnica. Tipo, umas 40, 50 técnicas, tem muita técnica. Eu não consegui ficar com nenhuma delas, né? Somente a técnica de ficar viciado. Flashcard, muitos canal fala, né? Aí eu comecei a usar, mas igual eu falei, nem com o Anki eu consegui, tipo, eu consegui ficar com o Anki lá estudando muito, não consegui, né? Eu achei enjoativo, eu mudei de aplicativo. A técnica de mandar áudio, né? O pessoal fala que você falar com o tradutor é ruim, mas eu usei o tradutor para mandar áudio para as pessoas e deu tudo certo. Então assim, vai dar certo para você também. Se tiver alguma coisa que eu te passei aqui que não dê certo para você, troca para alguma que você se adapta. Por exemplo, não dá certo para mim flashcards, eu não gosto. Tenta escrever, tenta fazer outra coisa que você se adapta, que realmente dá certo para você. O importante é continuar estudando por um longo período de tempo, tá? Vou ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou e se inscreve aí porque ajuda muito o canal aqui, tá? Esse foi o primeiro podcast aqui do canal Arena Nerd. Espero realmente que tenha ajudado. E até a próxima.